Deus, ele é maravilhoso, ele surpreende, né? E estava ali o cego, como de costume, né? Ele era cego e era mendigo também. Louvado seja Deus. Jesus ia passando ali, ele viu, e passando Jesus, né, versículo 1, viu um homem cego de nascença. E interessante, quando a gente vemos essa primeira passagem, Deus já começa a falar com a gente, no profundo e no escondido, né? Porque quando Jesus, ele viu o homem ali, ele não viu um cego, ele não viu um mendigo, ele viu um homem ali. E muitas das vezes a situação de que cada um passa é uma situação ruim, precária, de doente, muitas das vezes. Mas Jesus não vê como o homem vê. Ele não vê como, olha, um doente, ali uma prostituta, ali um drogado, não. Um homem estava ali. Né? Então Jesus, ele não... A gente estava no... Eu não sei vocês, mas muitos aqui acreditam que estavam no mundo. Uns nasceu na igreja, né? Mas quando olhava para nós, víamos qualquer pessoa. Mas Jesus não, ele via como uma mulher e um homem de Deus. Por isso que estamos aqui hoje, né? Louvado seja Deus. Então, olha o cuidado que Deus tem para cada um. Ele não vê como o homem vê. Deus, ele não tem um coração sujo igual o homem tem, né? Então, olha só, Jesus passando ali, viu um homem cego de nascença. E versículo 2, os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo, Rabi, quem pecou? Este ou seus pais para que nascesse cego? Estava ali o cego e aí os discípulos perguntaram, Jesus, quem pecou? Ele ou seus pais para que ele nascesse cego? Né? E muitas das vezes acontece de questionarmos a situação de cada um, questionarmos por que aconteceu de estar nessa família, de nascer nessa família, de estar doente, de nascer com alguma dificuldade financeira, de alguma dificuldade na saúde até mesmo. Muitas das vezes a gente questiona por quê? Será que eu pequei? Será que meu pai pecou? Minha mãe pecou? Acontece de questionar muitas das vezes, até muitas das vezes na África, né, alguns países que são situações bem precárias. Louvado seja Deus. E acontece mesmo da pessoa questionar Deus, sendo que muitas das vezes é uma criança inocente. Por que nasceu dessa maneira? Mas o Senhor, ele sabe todas as coisas, né? Ele conhece quantos fios de cabelo tem na cabeça de cada um. Ele sabe todas as coisas. Nós que não sabemos, né? Mas para que o nome do Senhor venha a ser glorificado na minha e na sua vida, a gente tem que ter algum problema, tem que ter alguma dificuldade, para que se manifeste as obras de Deus, como vamos ler aqui mais a seguir, na vida de cada um, né? Louvado seja Deus. Então, muitas das vezes vem o sofrimento, vem a dor, mas o Senhor tem um propósito para cada vida. Deus tem um propósito, né? Eu vi um testemunho da juíza, acho que é Helena, se eu não me engano, ela contando o testemunho dela, assim, nossa, bem emocionante, assim, e ela contando que vivia no lixão, e a mãe dela vivia só com muitos remédios, assim, dormia todos os dias, todas as noites, com muitos remédios, dopada, e ela abandonada ali, e o pai dela levava muitas mulheres ali para se deitar com elas, e ela praticamente uma criança abandonada mesmo, e ela comia coisa do lixo, ela ficava na rua, e todo mundo desprezava, e era uma criança muito deprimida, ficou com depressão, e o testemunho dela é muito forte. Só que interessante que hoje, ela tem o ministério dela, ela é juíza, e Deus honrou, Deus abençoou a vida dela, mas na situação que ela vivia, no lixão ali, os pais de pior, a mãe pior, o pai também, não tinha ninguém ali, mas Deus, ele estende as mãos, né, para aqueles que é necessitado. Deus, ele conhece a vida de cada um. Então, às vezes, como é que a pessoa deu a volta por cima? Deus, primeiramente, né? Creu em Deus, creu na misericórdia do Senhor. Então, às vezes, não tem esperança para uma pessoa, para uma criança. Não tem esperança para uma pessoa que viveu numa situação difícil. Mas quando Jesus entra, não tem passado, não tem família, não tem doença. Quando Jesus entra, ele faz o milagre mesmo. Ele faz a cura, ele faz o milagre. Ele opera mesmo maravilhas na vida da pessoa. Não tem essa, né, do que a pessoa nasceu, aonde nasceu, se nasceu com a doença, se não, quem eram os pais dessa pessoa, não importa. Jesus, quando ele entra, ele faz o milagre mesmo. Louvado seja Deus. E para que o nome do Senhor venha a ser glorificado, né? Não temos que olhar para o passado, não temos que olhar para o que passou, não temos que olhar muitas das vezes, o meu pai era assim, eu vou ser assim também, minha mãe era assim, eu vou ser assim também. Não, Jesus, ele escreve uma nova história quando a gente aceita ele. Ele escreve uma história nova para aqueles que creem nele.
né? Louvado seja Deus. Então é assim que temos que ter essa confiança. O que passou na nossa vida, muitas das vezes um passado triste, muitas das vezes algo na infância que marcou a minha, não sei vocês, mas minha infância foi bem, né, bem difícil mesmo. Passei por muitos problemas mesmo, mas Jesus, ele olha para cada um, né? Ele vê a situação e fala, eu vou te tirar daí. E é isso que Jesus faz, né? Ele tira o trauma. Muitas das vezes a pessoa fica com trauma do passado, de coisa que já passou, já morreu, já, né? Um luto, alguma coisa assim. Mas Jesus não, ele veio para transformar mesmo, para mudar mesmo da água para o vinho, né? Então temos que ter essa fé, temos que ter essa confiança no Senhor, porque Ele tudo pode fazer. Ele não leva tempo, não leva em conta o tempo da ignorância, né? Ele olha e quer mudar a vida de cada pessoa da água para o vinho. É isso que Jesus faz, né? Louvado seja Deus. Para o homem não tem jeito, para o homem não vai conseguir, para o homem não vai avançar, talvez por causa da idade, por causa da condição financeira, por causa não, mas para Deus o homem consegue sim, porque Deus, ele está em primeiro lugar. Então tudo dá certo naqueles que creem, naqueles que confiam, né? Louvado seja Deus. Não tem essa de, mas esse lugar é difícil, não vai conseguir. Mas muitas das vezes acontece de você fazer um propósito com Deus, orar, buscar o Senhor, e o milagre acontece, com certeza, porque o Senhor é o Deus do impossível, Deus é o Deus de milagres. Santo é o nome do Senhor. Tem um pequeno testemunho, né? Testemunho não, uma pequena historinha que eu vi também, sobre um homem que o chefe lá, ele abriu uma loja de sapatos, e aí falou assim, chegou 2 funcionários lá, tinha 2 funcionários. Aí ele falou, vamos abrir a loja de sapato nesse lugar. E aí o homem falou assim, não, mas aqui, esse lugar não tem ninguém que usa sapatos. Então não tem como abrir uma loja de sapato aqui. Ninguém usa sapato. E aí o outro funcionário falou assim, nossa, que legal, vai abrir uma loja de sapato aqui. Ninguém usa sapato, então todo mundo vai usar. Então olha a visão de um e olha a visão do outro, né? Então às vezes a visão que vale. Aleluia! Muitas das vezes o pássaro está ali voando, você fala, nossa, quanta solidão, está ali sozinho voando. Mas o outro já pensa, quanta liberdade, né? Que legal. Tá vendo? Então a visão da pessoa que conta. Se você tiver uma visão em Cristo, se você tiver uma visão que Jesus pode mudar a situação, Jesus, ele faz, ele acontece, porque ele é Deus, né? Então temos que ter essa fé. Temos que ter essa visão que o Senhor, ele pode tudo nas nossas vidas, né? Se a gente crer, se a gente confiar, se a gente obedecer, ele pode tudo nas nossas vidas, né? Porque ele é Deus. Amém? Aleluia. Santo é o nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Santo é o nome do Senhor, aleluias. Versículo, já lemos o 1, o 2, agora o versículo 3. Nem ele pecou nem seus pais, mas foi assim para que se manifeste as obras de Deus. Santo é o teu nome, Jesus. Glória a Deus. Muitos acham, né, que o pecado leva o sofrimento, que porque pecou, a pessoa pecou, está naquela situação, porque é falho, porque é ignorante às vezes. Eu também achava isso, né? Mas a gente vai aprendendo cada dia, né, com o Senhor. Mas às vezes a gente acha que porque pecou, a pessoa está passando por aquele momento. Os pais pecaram, a mãe pecou. Mas Jesus não leva em conta o tempo da ignorância, como diz Salmo 103, né? Louvado seja Deus, aleluias. Vamos ler rapidinho aqui, Salmo 103. Santo é o teu nome, Jesus. Eu devia ter marcado. Salmo 103 aqui. Glória a Deus. Salmo 103, 10, né? Não nos tratou Jesus, né? Não nos tratou segundo nossos pecados, nem retribuiu segundo as nossas iniquidades. Olha aqui. Pois quando o céu está elevado acima da terra, assim é a sua misericórdia para com que os que temem a Ele. Amém? Olha que lindo, né? O Senhor não nos trata segundo nossos pecados, nossas iniquidades. Porque Ele nos escolheu no pecado. Ele nos escolheu no mundo. Não importa o que a pessoa fez ou deixou de fazer. Mas Ele nos escolheu pecadores. E é assim que Ele nos entende sobre... Ele não foi pecador, mas Ele entende. Porque Ele veio em carne também. Em forma de pecado, mas não pecou, né? Ele veio como homem, mas não pecou como o homem pecou. Mas Ele sabe que, louvado seja Deus, Ele não nos tratou... Se fosse pelos pecados, acho que nem sei, né? O que seria de cada um. Porque, né?
pecado nos afasta do Senhor, né? A palavra do Senhor diz. Mas Ele é misericordioso todos os dias. E a Bíblia diz que a misericórdia dele se renova dia após dia, né? Louvado seja Deus. E a gente pecou ontem, pediu perdão de verdade para Deus. Se pecamos hoje, temos que se arrepender de coração a Deus, porque se renova cada dia a misericórdia dele, né? Então ele não, o cego, né? Como aqui vemos aqui, não nasceu cego por causa dos pais dele, nem por causa dele, do pecado dele, né? Porque não é assim que Jesus nos vê, amém? Às vezes acontece de uma pessoa, até para mim mesmo, agora você está crente, você já aprontava, fazer coisa errada, mas Jesus não vê como o homem vê, né? Louvado seja Deus. Ele está atento ao coração do homem, né? E da mulher, louvado seja Deus. Jesus tinha obra na vida do homem, né? Louvado seja Deus. Como Jesus disse, para que se manifestasse nele as obras do Senhor. Por isso que ele nasceu cego, né? Porque o Senhor tem uma obra na vida de cada um propósito na vida de cada um, né? Louvado seja Deus. Ele, às vezes, o sofrimento leva à vitória. O que a gente passa hoje é a nossa vitória amanhã. Louvado seja Deus. É interessante como as pessoas, às vezes, acontece de uma amiga, né? Alguém vem me pedir um conselho, uma ajuda. E é muito de Deus isso, porque às vezes eu falo, nossa, eu passei por isso, então eu vou te ajudar. Eu também passei umas crises no casamento, eu vou dar conselho, porque eu venci também. Eu passei também momentos com amizades, que já me machuquei muito. Também, então assim, o que a gente passou, temos que passar também para ajudar as outras pessoas, né? Temos uma experiência para contar, para ajudar alguém também, né? Louvado seja Deus. Então tudo é um propósito na vida de cada um e de cada um, amém? Nós temos que entender isso. Não é para o sofrimento, para o homem ser envergonhado, não, mas para ajudar alguém amanhã também, né? Louvado seja Deus. Então, o Senhor, Ele tem um propósito, uma promessa para a vida de cada um, e temos que crer nisso, né? Louvado seja Deus. Versículo 4, para não ocupar muito tempo, né? Versículo 4. Convém que eu faça, João 9:4. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia, e a noite vem quando ninguém pode trabalhar. Amém? Glória ao Senhor, glória a Deus, aleluia. Quando eu estava meditando nessa parte aqui, irmãos, façamos a obra do Senhor enquanto é dia, porque a noite não tem como trabalhar, né? Eu estava meditando nessa palavra, e às vezes o Senhor estava me mostrando mesmo, né? Será que a gente está abrindo a visão de alguém, mostrando Jesus para alguém, falando de Jesus para alguém? Porque abrir a visão de um cego não é só a pessoa que não enxergava e vê. Não é só aquele que é surdo e ouve. Mas a gente abrir a visão falando de Jesus. Olha, tem solução. Está tendo crise, está tendo vírus, está tendo muita coisa, mas tem Jesus. Ainda temos uma esperança, né? Então será que estamos abrindo a visão de alguém? Será que estamos pregando aí afora? Como está tendo um sábado sim, um sábado não, evangelismo, né? E a gente estamos ali fazendo a obra do Senhor. Louvado seja Deus, com muita alegria, pregando, falando do amor de Deus. E às vezes as pessoas falam assim, nossa, você tá alegre, né? Eu falei, é porque Jesus habita em nós, né? Então a gente fica alegre mesmo. Eu falei pro homem, né? Pode vir terremoto, pode vir furacão, pode ter um enchente aqui. Jesus está conosco, não tem essa não. Né? Então é a fé que move nossas vidas, né, irmãos? Pode vir o que for, não temos que temer. Deus está conosco, né, irmãos? Louvado seja Deus. A nossa fé tem que estar nele, né? Louvado seja Deus. Porque a Bíblia diz que as demais coisas serão acrescentadas, né? Estamos na terra sim, está sujeito sim ao homem, mas primeiramente nossa fé em Deus, aí sim, irmão, o resto não somos abalados, né? Louvado seja Deus. Santo é o nome do Senhor. Então temos que agir, curarmos o cego que está na rua. Temos que agir também nessa fé. Temos que abrir a visão daqueles que não conhecem Jesus também, para que ele possa ver uma solução para o problema dele. Amém? Louvado seja Deus. Quantos milagres o Senhor não fez nas nossas vidas, para que hoje nós estemos aqui hoje, né? Quantas bênçãos o Senhor não fez na nossa família, para que a gente venha contar o testemunho, né? Então é porque Deus ele abriu nossa visão. Então a gente temos que abrir a visão do cego também, porque a Bíblia diz que somos a luz luz do mundo e o sal da terra, amém? Louvado seja Deus. Santo é o nome do Senhor. Versículo 5. Enquanto estou no mundo, Jesus disse, né? Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo.
Louvado seja Deus. Ele quis dizer que abriu os olhos do cego, né, naquele momento, justamente para isso, para abrir a visão espiritual, para que ele venha conhecer Jesus, né? Porque depois que ele foi curado, vocês lendo assim mais adiante, vocês vão ver, os discípulos perguntaram: quem te curou? O que aconteceu? Os pais do cego também perguntaram: o que aconteceu? Você era cego de nascença. Então, Jesus, ele abriu os olhos do cego para entender, para que ele venha entender que Jesus, ele faz milagres. Ele cura, ele liberta ainda. Nos dias de hoje, muitos não estão crendo mais. Mas Jesus, ele ainda faz milagres, ele ainda faz a libertação na vida do homem, né? Então ele queria abrir os olhos do cego ali espiritualmente. Porque Jesus, ele, né, quando vocês lerem mais um pouco a mais, anteriormente, João, se eu não me engano, 7, 8 também, se vocês forem ler, Jesus estava sendo perseguido também. Então, no momento que ele abriu os olhos do cego, ele falou, ele estava fazendo a obra de Deus. Então, não importa se a pessoa é perseguida ou não, a gente tem que fazer a obra de Deus sim na terra, né? Porque vai vir momentos que os crentes vão ser perseguidos na terra. Vai vir um momento que os crentes vão ter que ser sacrificados também. Então, a gente temos que ter... Qual a fé hoje que nós temos? Porque não adianta, irmão, se a gente não usar a nossa fé hoje, como é que a gente vai usar lá depois? Como é que a gente vai usar? Então é hoje o momento da gente usar a nossa fé em Cristo. É hoje o momento da gente ousar fazer a obra de Deus mesmo. Não ter medo, né? Se eu ver um Noé na rua com a arma na mão, com licença, posso falar de Deus para você? E tem muitos que aceitam, né? Então cadê a nossa fé? Temos que estar em Deus. Temos que estar alicerçados no Senhor, né? Louvado seja Deus. Porque a nossa, como a palavra diz, temos ousadia em acesso nele. Então temos liberdade com o Senhor em fazer a obra de Deus. Aquele que está preparado, buscando, obedecendo, nem o mal acontece, amém? Porque ele está alicerçado no Senhor Jesus, amém? Palmas que louvam o Senhor. Santo é o nome do Senhor. Jesus queria abrir a visão espiritual dele, não só abrir os olhos, mas abrir a visão espiritual para ver Jesus, né? Louvado seja Deus. Versículo 6. É a parte que eu mais gosto do versículo, né? Que eu acho mais interessante. Versículo 6. Tendo dito isso, cuspiu na terra. E com saliva fez o lodo e untou com o lodo os olhos do cego. Amém? Aleluias. Glória a Deus. Quando eu meditei nessa palavra, é interessante porque na nossa visão espiritual, na nossa visão carnal, né, na verdade, a gente não imagina como é que Jesus cospe no chão, faz um lodo, né, e joga nos olhos do cego e fala, vai lavar lá no tanque lá e você vai voltar curado, né? Então, para nossa visão isso é estranho, né? Jesus fazer isso. Jesus poderia tocar na mão e falar, veja agora, né? Jesus podia soprar, Jesus podia tocar alguma coisa assim nele e falar, está curado. Não, ele fez isso, ele fez um lodo, uma lama ali e jogou nos olhos do cego. Então acontece disso. Jesus, ele faz o que a gente não imagina que ele faça. Jesus não faz como o homem imagina, né? Porque se a gente fosse pensar, se a gente fosse imaginar, jamais a gente ia pensar isso. Mas Jesus não. Ele age como ele é Deus, ele é Jesus. Não importa de que maneira ele vai curar, não importa aonde ele vai curar, não importa. Se é sábado também, porque foi sábado que ele curou aqui, né? Se vocês for ler mais para frente, foi sábado que ele curou. Então não importa o dia, não importa o momento, ele cura, ele faz. Não importa se ele cuspiu no chão, fez um lodo e untou nos olhos do cego, não, ele faz porque ele é Deus. E muitas das vezes na nossa vida acontece isso. Jesus, o Senhor está indo numa direção meio estranha, né? Não é assim não, mas Jesus não, ele vai mostrar depois, que ele vai fazer a cura, que ele vai fazer o milagre, que ele vai libertar um dos seus, que ele vai curar você. Então, Jesus, ele faz um caminho que a gente acha meio estranho, mas depois a gente entende, né? Louvado seja Deus. É assim que Jesus age, na forma dele, do jeito dele, e nós como barro, não podemos questionar, a mão é dele, ele que age, ele que faz, não é nós estamos apenas ali, claro, obedecendo, e fazendo a vontade dele, mas a mão é dele, ele que age como barro, né? Ele que amassa, ele que faz da forma dele ali, e se quebrar o vaso ele faz de novo, né? Dói um pouquinho, mas
é um Deus que faz todas as coisas perfeitas, né? Do jeito dele, né? Então, para o homem não é nada perfeito isso que ele fez. Mas ele sabe todas as coisas. Ele faz perfeito porque ele é Deus. Amém? Aleluias. Glória a Deus. Como eu disse anteriormente, Deus não vê como o homem vê, né? Louvado seja Deus. Santo é teu nome, Jesus. Versículo 8. Então os vizinhos daqueles que dantes visto, glória a Deus. Então os vizinhos e aqueles que dantes tinha visto, que era cego, diziam: não é este o que estava sentado e mendigava? Meu Deus! Uns diziam: é este, e outros: parece com ele. E dizia: sou eu. Diziam-lhe, pois, como te abriram os olhos? E eles disseram, ele disse-lhes: o homem chamado Jesus fez um lodo e untou-me os olhos e disse-me: vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui e lavei e vi. Aleluia, glória a Deus. Então muitos ali interrogavam ali dizendo: quem que te curou, né? E aí ele explicou que Jesus untou os olhos, fez uma lama, untou nos olhos dele e mandou ele lavar lá no tanque, né? Então muitas das vezes as pessoas duvidam do que Deus pode fazer na minha e na sua vida. Às vezes as pessoas veem: não, ele era cego. Ele era cego, ela era assim, ela era desse jeito. Mas Deus, ele transforma cada coração, ele transforma cada vida, né? Porque ele tem o poder de transformar, ele tem o poder de resgatar, né? Louvado seja Deus. Porque ele é Deus. Então a gente não pode questionar da maneira que ele faz. As nossas lutas, os nossos problemas, né? É para glorificar o nome do Senhor. Se ele nascesse enxergando, como é que ia mostrar as obras de Deus na terra? Então, os nossos problemas, nossas lutas, é para que o nome do Senhor venha a ser glorificado, né? Louvado seja Deus. Quando eu senti aqui pelo Espírito Santo, né? É um testemunho que é difícil falar, né? Não sei porquê, mas eu não falo muito. Mas, resumindo aqui, não fugindo da palavra, que eu passei quando eu tinha uns 14 anos, acho que uns 14 anos eu tinha, que eu devido a tantas coisas que eu passei na infância, meu pai que me criou, não tive mãe, aí muitas coisas aconteceu, e eu tive depressão, eu tinha 14 anos, e aí eu passei mal, saí correndo na rua do nada, comecei a ficar meio perturbada, assim, e ninguém entendia nada, e meu pai me internou, eu fiquei 10 dias, para resumir, né, fiquei 10 dias no hospital, e sem comer, sem tomar banho, sem nada, sem fazer nada, só ali na cama. E os médicos me deram um calmante, acho que na veia, porque eu estava muito agitada. Então, fiquei exatamente 10 dias ali, sem fazer nada, usando fralda. Foi assim, horrível. E sedada ali de remédio. Aí os médicos fez todos os exames. Eu lembro que, acho que a minha vizinha falou assim: será que ela não está com AIDS? Ó, cada coisa. Eu lembro tudo, mas eu não conseguia falar, não conseguia agir, porque Deus, eu não sei, eu não vou falar de Deus, né? Mas assim, o inimigo também age, né, na vida da pessoa. Mas eu vi uma mão assim, bem, uma bola assim de fogo, uma mão enorme assim. E aí eu vi aquela mão assim na minha barriga e aquela mão puxava assim, não sei se estava tirando alguma coisa, se estava curando, não sei. Mas eu vi a mão, falei: eu vi a mão de Deus, e eu gritava no hospital: eu vi a mão de Deus, eu vi a mão de Deus. E todo mundo, essa doida aí. Aí me entubaram, não, me deram um calmante na veia e tal. E aí, exatamente 10 dias eu fiquei numa situação bem difícil. E os médicos falaram, eu lembro de tudo, né? O médico falou: Fernando, meu pai, né? Sua filha não tem nada, nada, nada. Fiz exame de sangue, de urina, de tudo, não tem nada. E eu lembro disso. E aí meu pai falou: não é possível, né? Ela tá desse jeito ali, se estribuchando toda aqui. Como assim não tem nada? E aí, né? Fiz tratamento psicológico, que tem que fazer mesmo, né? Fiz tratamento, tomei remédio calmante. E para a glória do Senhor, né, irmãos? Olha, uma coisa que eu falo, né, irmãos? A gente tem que olhar para a Bíblia e falar: eu tomo posse dessa palavra. Glória a Deus! Irmão, você pode ter 1 ano de crente, você pode ter 20 anos de crente, 30 anos, não importa. Você tem que olhar para a Bíblia e falar: eu creio nessa palavra. Aleluia! Porque Deus, ele tem poder para fazer tudo, né? E no momento que eu falei assim: Deus está falando que me levou minhas enfermidades, que eu estou curada. Jesus disse que me ama, porque eu me sentia, muitas coisas, humilhações eu passei tudo. Jesus disse que me ama, que me curava, que
Então, rasguei os remédios, rasguei tudo. Bilhete único que era especial, né? Eu falei, eu vou pagar minha passagem agora. Rasguei o bilhete único, meu pai brigou comigo. Eu falei assim, eu tomei posse dessa palavra, eu não tenho nada. Pai, eu não tenho mais nada. Joguei esse remédio tudo fora. E quando era para tomar metade do remédio, que estava diminuindo, eu colocava debaixo da língua e jogava fora depois, para meu pai não ver. Mas, irmãos, quando eu falei, eu vou tomar posse dessa palavra aqui, Deus falou comigo, você vai tomar posse dessa palavra e vai pregar ela. Porque a fé, irmãos, a gente tem que ter fé. Porque a Bíblia diz que a fé sem obras é morta. A gente precisa ter fé e contar as obras que Deus faz na nossa vida, amém? Porque Ele é Deus, Ele é poderoso, amém? Louvado seja Deus. E assim, eu ainda quero voltar lá no CAT, onde eu fiquei internada para pregar lá, não sei se eu posso, mas no tempo do Senhor eu quero ir lá. O que Deus fez na minha vida, fazer também na vida dos que estavam ali, né? Muitas pessoas ali, mulheres, jovens que foram estrupadas, uma jovem que via filme de terror e ficou perturbada por causa desse filme de terror. Então o diabo agia assim, tremendamente, horrivelmente na vida deles. Teve um jovem lá que caiu de bicicleta e ficou com a cabeça também meio perturbada. Então, cada pessoa ali, eu falo, Deus, se o Senhor me enviar ali, eu quero fazer a sua obra ali, né? Então, a gente, irmãos, temos que ver o seguinte, as nossas lutas, o que a gente passa é para servir de testemunho. É para a gente falar o que Jesus fez. É para servir de testemunho, porque Deus, Ele quer testificar a obra de cada um na terra. O interessante de Jesus, que eu gosto muito de lembrar isso, Jesus, todo mundo sabe que Ele foi carpinteiro, né? Jesus, Ele trabalhou com prego, com martelo, com madeira, né? Então Ele foi carpinteiro, mexia com prego, martelo, madeira. E no momento que Ele foi pregado na cruz, exatamente, foi no livro que eu li isso, exatamente com prego, martelo e madeira que Jesus trabalhava, Ele foi crucificado. Olha isso. Os que Jesus... Tremendo isso, né? Nossa, eu tenho que ler esses livros mais, que eu gosto muito. É muito tremendo. Jesus, como carpinteiro, teve que usar as mesmas ferramentas para ser crucificado na cruz. Então, olha que interessante, as nossas lutas nos levam à nossa vitória. A gente tem que entender isso. As nossas lutas que a gente vive, que a gente sofre, que a gente passa, leva a vitória amanhã. A gente tem que ver isso. Louvado seja Deus. E a gente tem que usar, como Jesus lembrou, peraí, eu trabalhei com isso. Com certeza Ele lembrou. Então a gente temos que usar, irmãos, Senhor, essa luta vai me contribuir para a minha vitória. Então temos que ter essa fé, irmãos. Porque o Senhor é poderoso para transformar, para fazer, para mudar a vida de cada um, irmãos. Louvado seja Deus. Temos que colocar nosso joelho no chão, crer. Você não consegue orar, mas alguma coisa vai sair, nem que for uma lágrima, né? Mas temos que, no nosso quarto, fechar a nossa porta e orar a Deus. E Deus vai responder, irmãos. Que eu estava conversando com meu esposo, eu não critico assim a fé de ninguém, cada um tem sua fé, né? Mas às vezes a pessoa vai fazer jejum, você e Deus, o jejum é você e Deus. O jejum, eu vou no mercado, eu vou lavar a louça. Eu sou assim, eu falo, eu estou fazendo jejum, depois eu lavo a louça. Ele nem liga, né? Depois eu faço as coisas. Então, é você e Deus, né? A gente tem que ter um propósito no nosso quarto, fechar a nossa porta e falar com Deus. Se o telefone tocou, deixa tocar. Tudo bem, se alguém chegar, olha, depois você vem e tal, tenta ser mais educado. Mas esse negócio de ir no mercado, de fazer as coisas, de fazer comida, eu não sou assim, cada um tem um jeito, né? Mas é você e o Pai, o Filho e o Espírito Santo, irmãos. Irmãos, Deus fala profundamente. Amém? Vamos ter um propósito com Deus, primeiramente, com Deus. Porque Ele se agrada